gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast dessa temporada. E eu quero que esse papo não seja simplesmente para você ouvir, mas que seja um papo assim, enquanto você está ouvindo, você esteja pensando em várias coisas, vários insights estejam vindo na sua cabeça, que seja um papo assim para realmente agregar na sua vida, não simplesmente para você perder um tempo, mas que vai agregar, que vai te fazer crescer um pouco mais. E com esse convidado de hoje não tem como você falar que não vai sair daqui sem ideias, porque ele foi muito citado no episódio passado, né, com o Afonso, e aí eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões sobre ele. Então o nosso convidado de hoje é o Souza, se apresenta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão ouvindo aí o Bloomcast aí da Yasmin. Tô muito lisonjeado aqui de participar, uma sensação de nostalgia tremenda, e vamos aí para mais um Bloomcast aí da Yasmin, que está fazendo um trabalho sensacional. Bom, diferente de algumas pessoas que passaram por aqui nessa temporada, né? O Souza eu conheci ele, tipo, realmente recentemente. Tipo, no dia que eu conheci ele foi no dia que eu gravei pro podcast dos meninos. E como eu falei com o Afonso, né? Tipo, foi muito, sei lá, estranho, né? Porque eu falei, gente, eu vou entrar aqui, e aí eu só conheço o Afonso, e aí quando eu entrei tava só o Souza, aí ele falou assim, não, pode ver aí, né, se tá tudo certo e tal. E desde o primeiro momento eu senti, tipo, você super acolhedor, assim, né, nesse sentido de estar me ajudando e tal, a ver meu som e tudo bonitinho. E aí, foi até uma das coisas que eu comentei com o Afonso, é que você é um mistério, entendeu? Porque por mais que você seja super simpático e tudo, mas você ainda é um mistério para todos. O que você tem a dizer sobre isso, né? Conte a sua parte da história sobre isso. Eu concordo. Eu acho que sim, eu tenho essa camada tímida, né? Antes de você entrar assim para ter uma conversa comigo, porque eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu sou que nem o Afonso, assim. A gente tem muitas diferenças, mas a gente tem essa semelhança da gente ser muito desconfiado, e ainda mais quando a gente colocou esse projeto do Papo 10 aí na pista, a gente aumentou um pouco mais a nossa desconfiança, sabe? Isso calha junto com ser uma pessoa misteriosa, sabe? Não se abrir muito, ou quando se abrir, tipo, ser aquela parada que toca outras pessoas, sabe? Que seja algo muito importante para outras pessoas, e que, como você fala aí, que outras pessoas tenham insights, sabe? Quando a gente conversa com elas. E eu acho que é por causa disso, esse mistério, assim. Mas conforme eu vou convivendo assim com as pessoas, né? Tanto socialmente, tanto em vivência, na realidade, né? As pessoas começam a conhecer um pouco mais de mim, sabe? Conhecer particularidades. Porque eu acredito que nesse mundo você tem que ser uma pessoa assim misteriosa, entre aspas, sabe? Uma pessoa desconfiada, porque a gente está passando por uma fase aí no mundo, né? Nessas gerações que estão vindo, junto com a rede social, uma questão bem delicada, sabe? E tem essa questão da imagem também. Então você tem que também sempre preservar a sua imagem, tanto com o que você fala, pensar mais de 10 vezes, sabe? Mais de 20, se precisar 30 vezes antes de falar alguma coisa, né? A gente que está produzindo esse trabalho de comunicação. Legal, você falou um pouco sobre camadas e pensando nisso, né, tipo, como você falou assim, né, que hoje em dia a gente precisa ter um pouco, deixar um pouco. Você disse que demora, às vezes, um pouco, né, para as pessoas meio que te conhecerem e verem particularidades sobre você. Você acha que você tem, assim, camadas de, tipo, não camadas, mas vamos dizer assim, tipo, que talvez você se sente em alguns lugares pelas pessoas e pelas coisas ao seu redor, você, tipo, é mais observador quando você entra em um lugar diferente, antes de você, tipo, ver a maneira melhor para você se comunicar com as pessoas ali naquele lugar? Com certeza, a gente tem que saber sempre onde a gente está. A gente tem o direito de ir e vir, mas esse direito não pode ser algo não pensado, sabe? Você tem que entrar em um lugar e saber onde você está entrando, e saber
as pessoas, o ambiente, sabe? E fazer um exercício depois que você sai daquele lugar, se ele foi confortável para você, se você volta nele mais vezes, se a energia, né, que eu sou um cara que acredita muito em energia, se a energia é uma coisa que é agradável, sabe? Então, acredito que tem que ter essas questões. Eu vi um vídeo tava vendo, né, há um tempinho aí, acho que no fim de semana, no caso, que era o vídeo do Sino Castigo do Júlio Costello, que trouxe o Metaforando, né? Aí tem um trecho, né, que eles fazem tipo um podcast, um talk show ali antes de começar o Sino Castigo. O Metaforando, ele fala, né, que ele sempre olha, ele vai além do que eu penso, ele olha, por exemplo, se você tiver alguém com arma de fogo, ele olha um lugar para você se acobertar, sabe, se proteger. Então ele é bem mais além do que eu penso, sabe? Ele olha rota de fuga, por exemplo, por exemplo, estava ali numa loja, no cabeleireiro. Ele olha uma rota de fuga, por exemplo, se acontecer algum acidente, algum desastre, alguma questão de perseguição, sabe? Isso calha também junto à imagem, né? Mas voltando. Aí ele olha essa questão da rota de fuga, ele estava ali num cabeleireiro, né? Ele olhou além do estabelecimento que ele estava. Então ele olhou, ele teve esse pensamento meu de direito de ir e vir e saber onde você está se colocando no próprio bairro. Então é muito importante isso, sabe? E ele também olhou a questão da proteção, né, que eu falei, e ele leva, né, também junto com ele coisas pronto-socorro, sabe? Coisas assim que são para segurança, para saúde, proteção do próximo. Então é muito interessante esse trecho aí, só dando um pitaco aqui no podcast. Gosto muito do Metaforando, eu gosto muito dessas coisas de linguagem silenciosa e todas essas coisas. E eu tava vendo o podcast do Da Cunha com o Ricardo Ventura, ele tava falando exatamente sobre a mesma coisa. Eu falei, caramba, gente, eu entro num lugar assim pra comer, eu não tenho esse pensamento de, tipo assim, não, eu vou sentar de frente pra porta, porque se tiver acontecendo alguma coisa, eu vou ser a primeira a olhar, tipo, umas coisas assim que, tipo, você olha e você fala, caramba, tipo, é muito real, né? Que você precisa estar prestando atenção nessas coisas, mas assim, no dia a dia, às Outra vezes você só questão tá que o. fazendo as coisas. Então, só te interrompendo aqui rapidinho, mas outra questão que o Metaforando colocou, ele colocou que você tem que sentar no estabelecimento que você vá para que você olhe o máximo possível daquilo, sabe? O máximo do ambiente, o máximo das pessoas. Por exemplo, você vai num estabelecimento, vai sentar no meio. No meio você, né, você não tem a visão total do estabelecimento. Quando você senta na ponta, aí sim. Então, a visão, até para se acontecer alguma coisa, você, né, você consegue ter esse instinto do ser humano de sobrevivência. E aí Uhum. você já consegue olhar tudo, para onde você pode sair. E de correr também, né? Porque se você tá no meio, até você correr, gente, já pegaram você. Então não tem muito o que fazer. Mas eu gosto bastante dessas coisas também. E eu acho que, como você falou, né? Com essa questão das redes sociais, eu acho que cada dia mais as pessoas elas vêm tendo camadas diferentes assim para a vida, sabe? Como se fosse meio que uma categorização da vida. Então, tipo assim, se eu estou com os meus amigos, eu tenho uma camada. Se eu estou na minha casa, eu tenho uma camada diferente. Se eu estou, sei lá, no trabalho, eu tenho uma camada diferente. Se eu estou nas redes sociais, tipo, a camada, tipo, acho que é muito diferente, sabe? E querendo ou não, tipo, é, eu acho que às vezes a gente perde muito por, vamos dizer assim, categorizar a nossa vida, sabe? Tipo, ah, eu ajo assim só quando eu estou com fulano, ciclano e tal, tal, tal. Mas a gente não, sabe, às vezes a gente não é nós mesmos 100% do tempo. Sim, sim, verdade. Eu acho que tem vários fatores que fazem você vestir assim um personagem, né? Por exemplo, acho que na maioria dos casos, né, do ser humano, assim, no geral, pelo menos aqui no Brasil, né, porque o, o âmbito profissional, o âmbito de trabalho, ele funciona muitas vezes assim, né? Você tem que, sei lá, vestir um personagem, fazer caras e bocas ali na sua empresa para você conseguir, sei lá, um acréscimo, conseguir subir, né, de nível na empresa e questão de puxar o saco, sabe?
é muito mais, né, nesse carisma e tira um pouco do lado profissional, né? Se aquele cara é um bom profissional ou não. Então, eu acredito que tem, sim, essa questão de você categorizar conforme o ambiente que você vai, né? E até pela... Acho que você deve ter estudado a espiral do silêncio já, né? Não que eu me lembre, mas derrame a sua sabedoria. Estou aqui para aprender também. Então, a espiral do silêncio, que foi uma matéria que eu aprendi no jornalismo ano passado, que é a pressão de, por exemplo, de pensamentos ali no ambiente que você está, ela faz com que ou você se cale ou você se alie ao pensamento dos outros. Por exemplo, eu estou num lugar onde tem, sei lá, onde a maioria dos pensamentos das pessoas ali são que elas são veganas, sabe? São pessoas vegetarianas, no caso. Veganas não. Aí você entra ali, você é uma pessoa carnívora, né? Você gosta de carne, você não, não faz muita parte dessa questão do vegetarianismo. E aí ou você se omite, né? Quando as pessoas perguntam se você quer comer aquela salada ali mais incrementada, aquela questão ali cheia de vegetais, cheia de coisas que você não denomina como proteína, como essas questões. Aí ou você se omite, ou você começa a fazer parte de um grupo ali pelo ambiente que você tá e pelos itens, né, que estão que o pessoal ali consome, pelos costumes, né, resumindo tudo, pelo costume que aquele pessoal ali daquele ambiente faz. E se a gente transcender mais esse pensamento, faz muito sentido, né? A gente tá a todo momento sobre pressão de algo ou alguma coisa. Realmente, essa questão, né, rede social e aceitação, o que que é legal no momento. Ah, mas se eu fizer igual esse negócio aí de ser cringe, que até hoje eu não entendi o que que é isso, que não entrou na minha cabeça, que não faz sentido pra mim. E, tipo, essas coisas, assim, sabe, do momento, que fazem com que a gente esteja em impressão, acho que em tudo, né? Porque, assim, você entra no Instagram, você vê isso, você entra, sei lá, no Facebook, no TikTok, em todas as redes sociais, tem alguém falando sobre isso, e às vezes, assim, as pessoas, elas vou ser bem sincera, né? Tipo, tem gente que só reproduz o conteúdo. Tem gente que nem entende o que o conteúdo tá falando, mas porque ele tá tão ali na moda e porque as pessoas estão consumindo aquilo, a pessoa vai para lá. E aí ela perde a identidade, né? Porque eu sinto muito isso, que quem tenta ir muito de acordo com como as coisas são, elas são muito mais fáceis de ser manipuladas, né? Então, assim, como você falou, né? Da questão da pressão, se eu tô em um lugar e todo mundo é vegetariano, e aí, porque tá todo mundo comendo salada, eu preciso, sei lá, tipo, porque eu tô ali, eu preciso me adequar àquele pessoal. Eu acho que muitas vezes por isso, né, a gente vem perdendo a nossa identidade, porque eu vejo que até esses movimentos, assim, né, que Autonomia. tipo, não entendi, fala de novo. Pode continuar. Não, eu falei a autonomia, né? Você falou identidade. A Ah, autonomia sim, também. sim, de você, às vezes, não, tipo assim, não ter a sua própria ideia. Tipo, às vezes você pensa de uma maneira, mas aí porque tá todo mundo pensando de uma outra, você vai naquilo só pra que você tenha amigos, só pra que você se encaixe naquilo. E sei lá, tipo, é um negócio que na minha cabeça não faz sentido, porque você perde totalmente quem você é pra se adequar às outras pessoas. E tem gente que entra nisso sem entender nada, só porque é modinha, só porque tá todo mundo fazendo. Sim, mas muitas relações elas são assim, né? Nesses ambientes sociais, numa roda de amigos, calha também num ambiente social. Tudo por inclusão, sabe? E eu tô numa parte assim da minha vida que eu tô começando a ser algo mais pensado, sabe? Tipo, pô, vou me entender aqui um pouco. Pô, eu quero voltar naquele lugar mesmo? Será que aquele lugar, sabe, me deixou confortável? Será se eu vou conseguir? Ainda tô maturando nessa parada, tô tendo um processo assim de maturidade, né desse pensamento, dessa questão dessa ação assim mental para me direcionar assim, ainda tá se formando, né? Mas voltando, ter essa maturidade para se retirar às vezes de lugares que a gente não quer estar, que aí a gente sente
Pô, meu, porque tem lugares que a gente se sente, assim, numa pressão, sabe? Pô, tô Uhum. aqui, tô querendo sair, mas, sei lá, alguma coisa assim, os astros me falam que, pô, vai acontecer alguma coisa legal aqui comigo, sabe? Mas muitas vezes não acontece. E aí você tá num ambiente por inclusão. Então, acho que isso acontece muito. E eu tô vendo essa parte assim da minha vida ser uma coisa mais pensada, sabe? Por exemplo, porque você tomar uma atitude de você sair de um estabelecimento, de um lugar, de uma roda de amigos, é porque aconteceu uma coisa ali, pelo menos com o seu psicológico, pelo menos com quem você pensou ali no momento. Então você tem que ter Uhum. esse exercício. Pô, vou voltar, vou querer passar pelas mesmas coisas. A partir do momento que você corta isso, você dá espaço para outra coisa para você fazer na sua vida. Uhum. Eu acredito assim, sabe? Que a partir do momento que você corta de ir para um tal lugar, sei lá, porque vão estar pessoas legais, vão estar coisas que, sei lá, bebida, drogas, essas questões, essas coisas, né? A partir do momento que você corta esses lugares da sua vida, você abre espaço para outros lugares com você já com a mente pensada que não quer mais ir nesses lugares. Então você abre espaço, né, para para o que você quer fazer mesmo, nesse auto reconhecimento que você está formando na sua cabeça. Já algo mais pensado, o que você vai colocar naquele espaço, daquele lugar que não te agradou, sabe? Que você ficou meio desconfortável. Sim, você falando disso me fez lembrar de uma situação que aconteceu esses dias. Eu estava em um lugar e aí, tipo, tinham várias pessoas, assim, que meio que cresceram comigo. Cresceram assim, né? Tipo, eu era menorzinha e eles foram crescendo e tal, tal, tal. E hoje em dia tá todo mundo, assim, é, já com a sua vida e com tudo mais. Só que surgiu uma coisa assim, tipo, todo esse pessoal está junto em um lugar e eu estava naquele lugar também, mas aquela situação me incomodou de uma maneira de, tipo assim, sabe quando você fica sem jeito de, tipo, estar em um lugar como se você, tipo, por mais que você conheça todo mundo ali, é como se você não pertencesse. E aí tipo, tanto Sim, que sim. foi um negócio bem estranho, porque, tipo, tava todo mundo ali, não sei o que, todo mundo dando risada, e eu, assim, tipo, totalmente deslocada, totalmente fora ali, era como se só meu corpo tivesse ali, porque eu já não estava mais naquele lugar de tão incomodada que eu fiquei. E, tipo, às vezes não é nem porque você não gosta das pessoas ou coisa e tal, mas é como você falou, de pensar mesmo. Tipo, esse lugar me deixa confortável, estar com essas pessoas me deixa confortável para ser quem eu sou, para dividir as minhas ideias. Será que nesse lugar eu vou estar confortável para dizer, sei lá, tudo que eu penso, sabe? Sem ficar medindo palavras, porque eu acho que a coisa mais chata do mundo é você estar em um lugar que você precisa estar medindo palavras o tempo todo, que você precisa estar pisando em ovos para falar com as pessoas. Eu acho que esse não é um sentimento assim que me faz querer voltar em algum lugar, sei lá, para conversar ou para falar com as pessoas. Sim, a partir do momento que você tem essa questão do pensar, nessa questão do direito de ir e vir, só que você pensar, justamente aqui quando a gente começou a trocar ideia, sobre como você se comporta, como você. Calma aí, recapitulando. Quando você entra no lugar, como você vai se comportar em relação ao ambiente e às pessoas, e aliar isso a um ambiente confortável para você. A partir Uhum. desse momento que você corta, a partir do momento que você corta coisas da sua vida, seja lugares que você vá, seja o alimento que você come, seja ações que você faz, você já está evoluindo muito e você nem sabe às vezes, sabe? Então, e esses espaços vão ser preenchidos por uma pessoa já mais decidida, talvez, com auto-reconhecida, né? Uma pessoa mais auto-reconhecida. Então, aqueles lugares, aquilo que você come, aquilo que você faz, vai tudo mudar e você vai estar se descobrindo o que você é realmente, sabe? E muitas vezes, lógico, não é unanimidade, né? Muitas vezes você vai para um lugar, você não vai querer estar lá, só que só no que você fala, o que você falou aí, que muitas vezes a gente mede o que a gente vai falar com outras pessoas,
você vai ver que você não vai estar mais medindo o que você vai falar com outras pessoas. Porque a maioria das coisas que você faz é que você mesmo quer fazer. Que você não está indo por uma inclusão, por algo benéfico, por uma vantagem. Você está livre, espontânea à vontade, né? Que a gente fala. Então aí quando for, por exemplo, na porcentagem assim, da sua vida, 90% for de coisas que você faz, seja de lugares que você vá, comidas que você come, ações, isso já faz uma pressão naquele 10% de lugar que você não vai. Então, coisas vão sair mesmo você não querendo, sabe? Vai ser meio que um instinto humano, da sua própria fala, de você falar algo que você não falaria, sei lá, antes de você se redescobrir naquele lugar que você não tá muito confortável, mas tá confortável, sabe? Você não tá confortável, mas ao mesmo tempo você tá confortável. Você tá uma pessoa nova, sabe? Naquele lugar. Sim, é até um processo de amadurecimento, né? Entender o que faz sentido na sua vida, o que não faz, ver estações, né, da sua vida. Tipo, tem pessoas que vão estar na sua vida por um curto período de tempo, tem pessoas que vão estar por mais tempo. É entender essas coisas, né? Que, tipo, a vida vai passando, as pessoas que estão do nosso lado talvez vão ou talvez não vão continuar na nossa vida, mas que a gente precisa seguir, né? Com pessoas, sem pessoas, estando confortável, não estando confortável, a vida continua. Por mais que essas situações aconteçam, né? A vida ela sempre vai continuar. Como diz Grey's Anatomy, né? A roda gigante nunca para de girar. Sim, sim. E isso que você citou é muito, muito legal que você falou das pessoas que você está na sua vida, que ciclos acabam, né? Isso é muito interessante porque eu acredito, como eu falei, nessa questão muito de energia, né? A partir do momento que você, por exemplo, você tem amizade com pessoas que só reclamam da vida, são indispostas, não produzem nada, tipo, estão toda hora no ostracismo, sabe? Não produz nem, tipo, algo pro corpo dela, sabe? Sei lá, não come nem certo, não come uma proteína, não come um carboidrato, sabe? Come só Uhum. besteira, sabe? Fortalece as empresas de fast food. E aí o seu ciclo é baseado nessas pessoas. Você tem perspectiva de mudança em relação com essas pessoas? A resposta é não, porque como eu falei, uma questão do que eu acredito, né, da energia. Você estando no ciclo de amizade, um ciclo ali dos seus amigos, que são pessoas com essas características que eu citei, qual que é a perspectiva de mudança para você? Qual que vai ser o papo sempre na roda, numa reunião com esses amigos, numa resenha? Qual que vai ser sempre, né? Sempre vai ser coisas fúteis, sempre não vai ser algo que não agrega, sabe? Vocês não vão conversar, tipo, tô produzindo isso aqui, aí a pessoa vai conversar, tô produzindo isso aqui. Não, porque ela não, como eu falei, ela tem uma característica de ser indisposta, tem uma energia em relação a essas características que eu falei. Então, muitas vezes você corta essas pessoas e você nem se liga que você também está passando por uma evolução humana ali do auto-reconhecimento. E aí você vai colocando esses. Aí, como eu falei, sobra espaços. Quando você corta pessoas também da sua vida, tem espaços ali a serem preenchidos. E aí, conforme, por exemplo, você vai produzir algo, a partir do momento que você produz algo, não dá para produzir algo sozinho. Já é um ponto. A partir do momento, então, que você produz algo, você vai conseguir, então, ter contato com outras pessoas com o mesmo propósito, a partir do que as ideias, né, os interesses, eles se ligam. Então, essa questão que você falou é muito importante, das pessoas que estão ao nosso redor. E até o papo ele muda, né? A partir do momento que você coloca pessoas com o mesmo interesse, você produz algo, né? Que é esse start, que foi para mim, pelo menos, produz algo, você vai ter contato com pessoas, né? Também que estão em movimento a todo momento. Com certeza. Eu acho que essa foi uma das grandes
vamos dizer assim, foi uma das grandes coisas que me levou para a comunicação, assim, eu já sabia que eu queria comunicação para a vida, mas, assim, esse contato, assim, com pessoas, para mim foi o que mais pesou, assim, sabe? Quando eu fui escolher, eu falei, caramba, tipo, porque querendo ou não, isso muda a nossa vida. E, assim, é, não, eu não digo, assim, só pessoas que você pensa assim em um círculo profissional, mas eu digo assim, pessoas que entram para a sua vida também quando você entra para a comunicação. Porque eu sinto que a cabeça de quem se comunica nunca para, tá sempre pensando em alguma coisa nova, tá sempre tentando achar soluções para as coisas, tá sempre, sabe, enquanto tem muita gente que tá simplesmente consumindo coisas, quem tá ali na parte da comunicação, a gente precisa ter esse olhar de produzir, ter esse olhar de o que vai fazer com que as pessoas acessem a isso, sabe, essas coisas. Então, assim, quando você entra para a E, comunicação, eu acho que é até mais difícil pessoas que não estão evoluindo do seu lado continuarem ali. Porque parece que o papo ele não rende se a pessoa ela também não está evoluindo, se a pessoa também não está buscando coisas novas para a vida dela. Porque senão parece que, tipo, só você fala, só você está avançando e parece que a pessoa, tipo, para ela, tipo, as coisas não estão acontecendo, sabe? Então, eu acho que é uma coisa natural esse afastamento de pessoas quando você meio que entende, né, o propósito de você. sim, sim. Vou dizer E mais até, assim, questão de produção, né, de coisas. sim, sim. E até, tipo, que a gente lembra que a gente conversou também no WhatsApp, numa conversa nossa, a gente falou que a gente está tendo é, pessoas com o nosso perfil, com o meu perfil, com o seu, com o do Afonso, estão tendo muito pouco espaço para rodas sociais, sabe? Para uma resenha, sei lá, ir num bar trocar uma ideia, porque o nosso papo, ele é sempre, sabe, ele é rotulado como militante, sabe? Ele sempre vai ser. Esse questão de rótulo é foda também. Esses rótulos de, de pessoas, né, que, por exemplo, levantam uma questão na roda assim: ah, que você achou de tal acontecimento, sabe? A pessoa já vai te olhar. O olhar não mente. Se a fala mente, se a, o pensamento mente, o olhar é uma coisa que nunca mente, porque ele é extinto, sabe? Uma menção honrosa de novo ao metaforando, sabe? Que ele entende muito mais que a gente, então ele pode falar que o olhar não mente. Então, muitas vezes que você vai levantar uma questão assim na roda, a gente conversou lá no WhatsApp, né? Sobre esse tema, sempre você vai ser rotulado como um militante, um cara chato, sabe? E Uhum. isso eu percebo que, que tá crescendo muito, sabe? Esse olhar desde quando foi criado o termo militante, esse olhar para essas pessoas que querem uma conversa diferente, um papo diferente, a não ser coisas fúteis, sabe? Coisas de prazer carnal, sabe? Essas paradas de amor, coisa para produzir mesmo, mesmo ali tomando uma cerveja ali no bar, numa resenha com os amigos, sabe? Um papo diferente. E eu percebo que isso sempre, sabe, tá se estreitando mais ainda o espaço social assim para pessoas do nosso perfil tá complicado, sabe? E também não é a gente também não só coloca nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, nem tanto 8 nem tanto 80. Nem tanto um papo 100% também chato, papo de produção, papo de acontecimentos, né? Nem tanto também para um papo com coisas fúteis, prazer, amores, tá ligado? Relações. Arranjar ali um equilíbrio, né? Que eu acho que hoje está muito pendendo por esse 80 que eu falei, que é relações, prazer, amor, essas coisas fúteis assim que tem em papos assim de resenha e tal. Eu só vou ali pegar Uhum. uma água, mas eu quero que eu deixo essa deixa aí para você. Como que você está observando o papo assim nas rodas assim sociais? Bom, com as pessoas assim que estão ao meu redor, assim, eu acho que eu sinto que tem sido um pouco mais fácil, né? Porque eu sinto que a maioria das pessoas que estão ao meu redor, elas estão nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescimento, nesse processo de aprender coisas novas. Então,
tem melhorado cada vez mais. Mas, como você falou, essa questão, assim, dependendo do lugar que você está e com as pessoas que você está, porque nem sempre você está rodeado de amigos ou com pessoas, assim, do seu convívio, né, sempre. Mas eu sinto que esses papos, assim como você falou, é o que mais tem, principalmente quando a gente está falando de adolescentes, de jovens e tal, que é mais ou menos a nossa faixa etária. É muito difícil você ver pessoas que estão falando de outras coisas, pessoas que estão conversando de coisas que realmente vai produzir alguma coisa na vida delas, né? Porque essas coisas, assim, tipo, elas passam, acabam. E se você não prestar atenção, você entra nessas coisas também, tipo, você começa a andar igual a multidão, igual todo mundo tá andando, igual todo mundo tá fazendo, e eu acho que eu sempre fui essa pessoa, assim, meio fora da casinha em questão de conversa, assim, eu até falo que, para mim, a coisa mais difícil, assim, de entrar em um lugar e de começar a conversar com as pessoas é essa falta de profundidade nas coisas que são conversadas, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas elas vão muito, tipo, só na superfície. Então, assim, começa um assunto, e aí a gente conversa um pouco por cima, mas o negócio não é aprofundado. E eu não digo nem aprofundado em questão de, ai, nossa, o autor tal falou isso ou aquilo, mas eu digo de ideias mesmo, de você conversar com a pessoa ou um ponto de, tipo assim, por mais que aquela coisa seja uma coisa fútil, mas você consegue tirar uma reflexão daquilo, consegue ser mais do que simplesmente uma conversinha assim, sabe, rasa. Eu tenho muita dificuldade com isso, com essas conversas rasas, com essas coisas assim que, tipo, não te levam pra lugar nenhum. É até uma coisa que a Thalita falou no primeiro episódio do Bloom, ela falou assim que quando ela lê, ela quer ser levada para outro lugar, né? Ela quer sair do estado que ela tá pra sair daquilo mesmo, né? E entrar em uma realidade diferente. Eu sinto que às vezes as conversas elas precisam nos levar a esse momento. Porque às vezes a gente está em um momento tão, sei lá, tarefado da vida, e a gente está tão cansado de fazer algumas coisas, e aí você senta para conversar com alguém que tem profundidade na conversa, e aí, caramba, tipo, tudo aquilo que você estava sentindo meio que acaba naquele momento, porque você entra meio que em uma transe, vamos dizer assim, entre aspas, naquela conversa com a pessoa. O negócio flui de uma maneira que você fala, caramba, tipo, eu tô olhando para esse negócio de uma maneira tipo X, mas a pessoa olhou e viu o alfabeto inteiro, sabe? Ela conseguiu tirar desse momento que eu tô passando um negócio que eu não tava vendo, sabe? Então eu sinto que essa questão de relacionamento, não digo nem de amor, tá, essas coisas, mas eu digo assim, de relacionamento, amizade mesmo, de até mesmo de pessoas para conversar. Tem estado meio difícil, né, como você falou. Mas é uma coisa que assim, conforme as pessoas elas vão crescendo e conforme as pessoas elas vão vendo que tipo tem coisas e conversas que não te levam a nada, mas eu acho que o mais difícil é tirar as pessoas desse negócio, sabe? De entender que tem conversas e tem coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Quando a pessoa entende isso, que ela fala, caramba, por que eu tô falando sobre esse assunto se esse assunto não vai me levar a lugar nenhum? Por que eu tô ainda nessa roda de pessoas que, como você falou, né, que não avançam, que não vão para lugar nenhum? Por que eu tô aqui ainda? Eu acho que esse é o mais difícil, mas depois que a pessoa acorda, o negócio anda, as coisas fluem, mas eu sinto que essas coisas, assim, essas conversas, elas precisam fluir de uma forma é, natural, sabe? Eu acho que tudo que é forçado, em algum momento acaba, sabe? Mas quando é um negócio, assim, que flui mesmo, que não é nada forçado, as coisas, elas vão e é maravilhoso. Eu vejo assim, pelo lado não sendo exigente, mas que agregue, sabe? Agrega alguma coisa para eu estar lá e para quando eu sair de lá. Uhum. Alguma coisa assim nessas conversas assim. Muitas vezes eu vejo que é coisa da mesmice, sabe? Coisa. Pô, a maioria é tudo brincadeira, sabe? Pô, é da hora brincar. A gente entende que às vezes aquelas pessoas ali passaram por dias, né, da semana muito complicados e ali estão para dar uma risada, tal. Só que é muito difícil, né? Você calhar também, se calhar não, se ligar a mesma vibe ali de todo mundo naquele certo momento, o propósito de todo mundo aqui ali naquele certo momento, você quer dar uma risada, você quer ter uma reflexão. Por exemplo, eu sou eu sou uma pessoa que gosto muito de reflexão pesada na arte, assim, no geral. Escutar uma música e dar uma reflexão. Reflexão pesada eu digo aquela que tem, sei lá, 3 dias assim de reflexão, uma semana às vezes, só pensando.
que, meu, sua mente trabalha, seu psicológico trabalha, você tem ideias novas a partir daquilo, pensamentos novos para estar conversando com alguém, para estar falando no podcast, sabe? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de reflexão pesada. Em documentários, em séries também, sabe? Gosto de, por exemplo, a série tem 3 temporadas, quando o primeiro episódio dela já dá um negócio assim, caraca, meu, pô, o que aconteceu aqui, tá ligado? Eu gosto Uhum. muito de reflexão pesada. E eu queria, assim, um ambiente, acho que um ambiente com um papo centralizado com reflexão pesada também deve ser muito bom. Deve ser um ambiente também muito, sabe, obscuro, um ambiente muito pesado, né? Muito complicado. Você falando de série e de reflexão, essas coisas, eu pensei agora, ontem tipo assim, eu não sou uma pessoa muito de filme, né? É muito difícil um filme, assim, que me prenda e que me faça querer continuar assistindo. E eu não sou uma pessoa, assim, de filme de terror nem nada do tipo, mas ontem eu entrei na Netflix e eu assisti aquele filme, aquele que tem 3 partes agora, acho que é Rua do Medo, acho que é alguma coisa assim. E assim, foi um filme que, tipo assim, deu. Assim, a minha paciência pra filme é tipo assim, deu 5 minutos, eu fiquei interessada, eu continuo, senão a gente para, a gente vai fazer outra coisa. E assim, foi um filme que, tipo assim, no começo eu já tava, caramba, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E por mais que seja um filme, assim, que, na minha visão, tá? Quem assistiu e gostou, beleza. Eu gostei, mas assim, tô dizendo, em questão, assim, é um filme bem teen, com assuntos bem teens, mas assim, tipo, bem legal, assim, eu achei que eles trouxeram um negócio, assim, diferente, sabe? Porque você tá acostumado com aquele, não sei, né? Eu não tô acostumada com isso não, mas, tipo, tem gente que gosta daquele terror que, tipo, o tempo todo você tá levando susto, que o tempo todo você tá, tipo, ai meu Deus, o que que vai acontecer e tal, tal, tal. E assim, foi um filme que, tipo, eu terminei e eu falei, caramba, o que que aconteceu aqui, gente? E assim, foi um filme que, tipo, 1 hora e meia que, tipo, eu senti como se fosse, tipo, meia hora do negócio, porque, tipo, uma coisa atrás da outra e nada para, mas assim, eles vão falando, né, tipo, pra história continuar, eles vão, tipo, amarrando umas coisinhas, assim, que você olha e você fala, caramba, meu, tipo, é sério que eles pegaram isso aqui, que eles colocaram no minuto tal e eles estão ligando só agora. Então, tipo, eu. É como você falou, né? Eu gosto dessas coisas assim que, tipo, você consegue, tipo, ver que teve amarração ali dentro, sabe? Que, tipo, a pessoa parou um tempo da vida dela, falou assim: olha, no minuto tal eu vou colocar tal coisa, e aí só lá no outro, em tal minuto, em tal hora, eu vou explicar isso direitinho, tintim por tintim, e vai fazer todo sentido, sabe? Então, assim, essas coisas, assim, tipo, até em audiovisual, assim, que eu acho, caramba, é um negócio, assim, que eu gosto muito, mas, assim, que é muito difícil de me prender. Então, se me prendeu, é porque o negócio é bom mesmo. Tanto que eu tenho amigos, né, que eles falam assim, ah, Yasmin, o que você tem para indicar agora? Porque eu sou muito chata com essas coisas. Então, assim, se eu vejo que é um negócio, assim, tipo, bem água com açúcar, eu falo, ai, nem perde seu tempo, não assiste. Tanto que eu lembro que no ensino médio, eu vivia assistindo, né? Tipo, a Netflix, eu era rata da Netflix. Então, assim, tudo que a Netflix lançava, eu ia lá, eu assistia, e eu fazia toda uma crítica mental, né? E aí, quando alguém me perguntava, e aí, o que você achou de tal coisa? Aí eu falava, olha, eu achei isso, isso e isso. E aí a pessoa falava, olha, ah, beleza, então acho que eu vou assistir, ou, ah, não, acho que não vou assistir, não. Então, assim, eu gosto dessas coisas, mas é como você falou, né? Tem pessoas e pessoas, né, que você pode compartilhar essas coisas, que vão entender, né? Você ficar, tipo, não ser um negócio assim de só consumir, porque tem muito isso, né? Eu acho que é um negócio diferente quando Sim, você tipo assim, começa a produzir, que porque vão, você tem uma visão diferente. sim, tipo assim, que vão entender e às vezes você, pelo menos isso acontece comigo. Pô, se eu chegar com essa conversa, com esse papo assim, com essa pessoa, pô, ela pode me olhar de um jeito errado, de um jeito errado não, de um jeito, sabe, estranhando, Uhum. e eu nunca mais ter uma conversa realmente com essa pessoa, um espaço de fala com essa pessoa. Isso acontece muito comigo, tipo, pô, será que eu vou trocar ideia com essa pessoa, vou chegar, trocar um papo com essa pessoa com esse tema aqui, com isso aqui que eu vi ali semana passada, com essa questão? Aí eu muitas vezes me moldo, sabe, para trocar ideia com, com a pessoa, sabe?
Uhum. Porque muitas vezes o momentum ali, naquele momento, o momento não é daquele papo, sabe? Mas a gente tá com a vontade. Isso acho que isso acontece com muita pessoa, tanto com você, tanto que acho que com quem também tá ouvindo aí a gente, sabe? Deve acontecer também com vocês. Quando vocês estão num momento que vocês querem falar muito aquela parada ali. Muito. Porque sua semana foi aquilo, seu último dia ali foi aquilo, sabe? Então você quer trocar ideia com aquela pessoa, com daquele assunto. Só que aquela pessoa, você às vezes tem um medo de trocar, chegar com um papo com aquela pessoa e ela te estranhar, te olhar com um jeito estranho, aí você vai se sentir culpado, sabe? Sim. E falando nisso, falando sobre pessoas assim que você consegue ter essas conversas, eu acho que eu já te fiz essa pergunta no WhatsApp, mas né, as pessoas não têm acesso às nossas conversas. Mas enfim, tem bastante pessoas assim que hoje em dia você consegue ter esses papos sobre as suas reflexões e que não vão te olhar com cara feia, ou não, você consegue contar nos dedos. Na profundidade, né, como você disse ali anteriormente, o Afonso. Assim, uma profundidade assim, sabe? Meu, trocar ideia sobre, pô, a cadeira veio, por exemplo, a cadeira foi feita na madeira, foi feita em tal indústria, tipo, a madeira tem, sabe? Uma Uhum, profundidade sobre aquela parada. A maioria das pessoas eu troco ideia também sobre, né, essa questão de produção, só que mais por cima, mais o ping-pong, sabe? Eu não uhum, quero ping-pong. Eu quero, como eu falei, a reflexão pesada. Por enquanto é só o Afonso, assim, que eu consigo, né? Trocar ideia sim. sobre os bagulho e tal. Porque ele também é uma pessoa muito alternativa, né? Muito única, né? Que vocês falaram no podcast que eu era muito único, que o Afonso também é muito único. Eu acho que é isso, sabe? É muito legal ter pessoas únicas. Tipo, ele é uma pessoa da natureza, sabe? Gosta de fazer as viagens dele, fazer as excursões, viajar, escuta um tipo de música mais antigo, sabe? Um clássico, assim, da música popular brasileira. Tem uma relação, por exemplo, também com o futebol, que é alternativo, que eu também não enxergo como, todo mundo pensa desse jeito que o Afonso pensa, sabe? Uhum. Então é muito legal você ter pessoas únicas assim na sua vida, que você sempre vai ter papo, pô. Sempre vai ter assunto para gerar. Então, a Sim. profundidade mesmo, respondendo a sua pergunta, por enquanto assim é com ele, sabe? Por enquanto assim é com ele. Na questão do que eu estou interessado de conversar, sabe? Uhum. Então Não a tem essa profundidade barreira, né, naquele de caso. pensar assim, o Afonso não vai entender o que eu tô falando. Sim, sim, verdade. Isso aí. Só que tem um outro lado, né? Tem outras pessoas que elas conseguem ter profundidade nos assuntos dela comigo. Só que aquela profundidade ali não me interessa muito. Só que eu tô Uhum. ali com. Não é que não me interessa. É que não é da minha área, sabe? Mas elas conseguem ter. Fica meio ruim de entender, mas é isso. Por exemplo, eu tenho um amigo e ele consegue conversar, por exemplo, sobre o trabalho dele, sobre os sonhos dele, sobre o futuro dele, conversando assim numa profundidade da hora comigo. Só que eu não sou daquela área que ele fala. Só que ele tem essa profundidade de conversa comigo. E acredito que com outras pessoas ele deve ter mais por cima, sabe? Como Uhum. eu falei, eu gosto de reflexão pesada, eu gosto de. Como eu falei que a madeira dessa cadeira aqui, ela veio daquela tal indústria, que a madeira, 1900 e pouco, tá ligado? Eu gosto muito Sim. disso. Você falando isso, tipo, me faz muito pensar, assim, que, tipo, você é realmente uma pessoa de humanas, porque, é, olhando assim, Com tipo, certeza. olhando assim, tipo, você e o Afonso é muito engraçado, tipo, porque dá pra ver mesmo que vocês são, tipo, duas pessoas de humanas, assim, mas que são muito complementares, assim, um com o outro, e eu acho que, assim,
essas coisas, assim, tipo, é difícil, né? Quando a gente pensa em produção de coisas, ter pessoas ao nosso lado que vão ter, não a mesma visão, mas que, tipo assim, vão entender a nossa visão e vão ajudar a essa visão acontecer. Então, assim, eu vejo que vocês têm uma visão, tipo, muito parecida em muitas coisas que vocês são muito complementares. Foi até algo que eu falei pro Afonso, né, no episódio passado, que, tipo assim, enquanto você é a pessoa que, tipo, tá super atento ali enquanto as pessoas estão falando e realmente É, refletindo naquilo para que, do nada, né, no meio do programa ali, surja uma super reflexão, enquanto o ele é mais o Afonso. ping-pong, né? Exatamente, tipo, ele tá atento o tempo inteiro, mas ele tá, tipo, Tá vendo? Eu assisti trocando. o podcast com o Afonso. Ele tá, tipo, super trocando com a pessoa que tá ali. E assim, é muito legal. É muito legal de ver. Eu vi até o episódio de vocês com a Nana Quilice, acho que é esse o nome dela, né? Não É sei. isso, Mas enfim, a Nathalie. isso. Isso. E, gente, eu até falei pro Afonso, eu falei, caramba, que episódio foi aquele? Porque eu tava trabalhando e ouvindo. E assim, a menina tem 15 anos. E eu falei, caramba, gente, olha isso, olha a cabeça da pessoa, tipo, olha o pensamento e todas essas coisas, assim, sabe? E foi até uma coisa que a gente conversou no Papo 10, que é tipo assim, às vezes o convidado ele nem é tão importante assim, mas é a pessoa que está conduzindo. Porque, sei lá, a pessoa ela pode ser incrível, mas se a pessoa que está conduzindo o papo não souber levar aquela pessoa por um caminho em que ela vai falando as coisas, em que ela vai se abrindo, em que ela vai, tipo, entrando em conversas que vão ser produtivas, tanto para aquele momento, tanto para as pessoas que vão ouvir depois, eu acho que não flui tanto. Mas se você tem pessoas que conseguem extrair o melhor das outras pessoas, assim, para um papo, nossa, flui pra caramba. Tanto que quando eu falei pro Afonso, ele falou assim, nossa, sério que você viu tudo isso? Eu falei, cara, eu até comentei, porque eu falei, eu não sou de comentar nada. Eu falei, gente, caramba, que negócio bom, porque foi, tipo, muito fora, assim, sabe, do que eu tô acostumado de pessoas de 15 anos, né? Tipo, as pessoas de 15 anos que estão ao meu redor, tipo, não Sim. tem metade do cérebro que aquela menina tem. Então, tipo, né, já é um negócio totalmente diferente. Eu também sou dessa linha aí que. Eu também acho que. O que você acha? Que eu sou dessa linha assim da conspiração, da reflexão. Porque minhas referências. É muito importante essa questão, né? As referências da sua vida ser pessoas também que você tem. Às vezes você não precisa. Aquela pessoa não precisa ser também você, no que você é na sua essência. Mas ela ter fatores, ela ter propósitos, ela tá em movimento. Pelo menos está em movimento, que nem você. E isso para mim, porque eu gosto de sempre estar em movimento mental, principalmente assim, sabe? Uhum. Então, minhas referências sempre estão em movimento, sempre são pessoas de reflexões muito válidas, sabe? São pessoas também da comunicação. E, meu, é delas também que eu extraio. Tipo assim, não consigo explicar, sabe? Eu extraio esse modo de se posturar, de conversar com as pessoas aqui no podcast. De tirar, às vezes, a pessoa ali da zona de conforto dela ali na mesa, tá ligado? Uhum. Fazer uma pergunta ali que ela vai pensar um pouco, sabe? Vai ter uma, um silêncio de 3 segundos, assim. É muito interessante, né? Todas as perguntas que a gente faz aqui no podcast tem um pouco mais de 3 segundos de silêncio. Já é uma pergunta, sabe, que se prepara que ali daquele do norte ali que a gente tá, ali vai vir uma coisa muito interessante, sabe? Uhum. Então, isso isso é muito interessante, as referências assim que eu tenho. Também em questão de séries que eu assisto, de músicas, principalmente, todo momento ouvindo música, ouvindo um rap da hora, um rap visionário. Também gosto de falar sobre coisas técnicas de música, de podcast, de comunicação, sabe? Sim. Eu tô de um tempo pra cá, né? A partir do momento que eu criei o Papo 10,
que eu tô mais ligado nessas coisas técnicas, assim. E eu acho muito interessante. Por exemplo, você falou do filme, da Rua do Medo. Eu com certeza ficaria olhando a questão da imagem agora. O Souza de hoje ficaria... Ah, essa imagem aqui, ela tá um pouco mais fria, porque ela tá um pouco insaturada, porque é pra... Ela tá com a saturação baixa, porque é para expressar uma imagem de um momento ali antigo ali daquele filme, sabe? Ela tá com as cores mais quentes porque vai acontecer algo, sei lá, mais 18 talvez, ou algo, Uhum. sei lá, incêndio, sabe? Essa parada. Então tô muito nessa questão técnica aí também observando tudo. E essa questão de referência é muito importante, sabe? Muito importante porque você tem que ter sempre, sim, referências. E eu também dou graças a Deus, às vezes, que essas referências, elas estão também nos meus stories do Instagram, sabe? Que no meu story do Instagram sempre é a mesmice, né? Eu acredito que você também tem, ó, alguns stories de certas pessoas que sempre é a mesma coisa. O pessoal também que tá ouvindo a gente sempre tem também aquela pessoa lá que posta os mesmos stories sempre, sempre, sabe? Ele já é uma pessoa diferente, por exemplo, essa minha referência, também aquela outra pessoa, sabe? Sempre tem histórias diferentes, sabe? Coisas de batalhadores mesmo, de guerreiro, sabe? De movimento, sabe? De responder uma coisa, de quando tá assistindo com um pensamento assim sobre tal coisa, coloca ali no story, sabe? Não tem esse filtro, pô, preciso ajeitar aqui meu rosto, colocar uma maquiagem porque tem que sair bonito no story. Não. Você ali, você tem que ser o que você é, sabe? E pensar também o Instagram como uma forma de produção para sua vida, para a parceria, sabe? Essas questões também de se ter um valor também. Dá para você ter um valor, recapitulando, você reconhecer um valor em si mesmo no Instagram, sabe? É só as ferramentas estão tudo aí, né? Ferramenta de alcance. Agora a questão é você produzir algo para você reconhecer um valor que tem dentro de você, sabe? Uhum. Você falando do filme, né, que você olharia as cores e tal, tal, tal. Eu, além de estar me tornando jornalista, eu sou publicitária, né, técnica em publicidade. Então, esse é um negócio meio implícito na minha cabeça. Tanto que, às vezes, tipo, eu assisto muito dorama, né? E, assim, tem umas coisas que me deixam tão brava, tão É um brava. anime? Não entendi. Dorama? Dorama Dorama é um é. anime? Não, 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 não. Dorama são novelas coreanas, chinesas, taiwanesas. Olha só. Caraca, Elas interessante. são muito boas. Elas são muito boas, mas tem É que eu umas não que vejo muito esse pessoal aí da Ásia fazendo, esse pessoal da Ásia fazendo, tipo, novela, esses negócios, porque são pessoas mais fechadas, né? Às vezes a novela, tipo, sabe, não deve ter aquela essência, assim, de novela. Deve Não, ser eu sei, engraçado, você assim. não ia gostar. Você não ia gostar, porque ele é todo. Dorama é um negócio assim, sabe? Tipo conto de fadas, assim. Eles são muito mais para mostrar a parte bonita do país, entendeu? Então, tipo, não tem nada feio, é tudo muito bonito, é tudo muito mágico. Então, acho Ah, que você não ia sim, gostar. Você não ia gostar. entendi. Mas enfim, tipo, tem umas coisas assim, tipo, tem dorama que é muito bem cortadinho, assim, sabe, final de série, assim, que, tipo, acaba e aí você meio que tem uma noção do que vai acontecer no próximo episódio, mas tem dorama que, tipo assim, o cara tá na metade de uma coisa que ele tá falando, eles cortam, mas assim, não corta e, tipo, colocam uma finalizaçãozinha, eles cortam e, tipo assim, acabou, se vira. Então, assim, vai pro próximo episódio. Então, assim, uns cortes tão feios, umas mudanças, assim, de sequência, assim, sabe? Tipo, aqui a pessoa tá com uma Sim. roupa tal, com cabelo aqui. Aí a câmera vai para outra pessoa e quando você olha, a pessoa tá com o cabelo solto. Tipo, ela tava com o cabelo preso, agora ela tá com o cabelo solto. Tipo, uns erros de continuidade, assim, tão feios, uns cortes, que eu falo, meu Deus do céu. Ou pode ser Tanto que, proposital também, né? não, mas pelo amor de Deus, muito feio, muito feio. Tanto que eu olho e falo, eu não acredito que fizeram isso. Tipo, sabe? E, tipo assim, é muito engraçado de ver, porque
em todos os doramas que eu já assisti até hoje, essa questão da magia, assim, sabe, do casal se apaixonar e não sei o quê, eles sempre têm, ou eles colocam um efeito, assim, para deixar o lugar mais iluminado, ou eles colocam, sabe, aqueles pontinhos de luz, assim, sabe, que a pessoa, uma olha pro outro, e aí eles ficam se olhando, assim, aí a cena congela, e aí, tipo, eles gravam ao redor das pessoas, assim, tipo, uns negócios que você fala, meu, é sério isso? Tipo, uma produção, tipo, totalmente diferente do que a gente tá acostumado, mas assim, que te leva a pensar que, tipo assim, nossa, caramba, olha a maneira que eles olham o amor, olha a maneira que eles olham, tipo, esse encontro, assim, de pessoas, sabe? É totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver em alguma coisa, tipo, dos Estados Unidos ou de qualquer outra nação, assim, sabe? Então, eu gosto de ver coisas, assim, que são meio que longe da nossa realidade, para ver também visão de mundo das pessoas, né? Porque eu acho que o audiovisual ele é tão democrático por conta disso, porque ele meio que abre a cultura do outro para que você veja, por mais que seja um pedacinho e por mais que não seja como é no dia a dia, mas eles te mostram muita coisa, tipo, eles te dão meio que uma noção de como as pessoas daquela nação elas pensam, como que elas se relacionam, como que elas olham para o outro. Então eu acho que o audiovisual ele é muito democrático nessas coisas, assim, de abrir a realidade para que você veja e que você vai entendendo algumas coisas com as reações que as pessoas têm, porque você vai comparar um dorama com uma série americana, você vai falar, meu Deus do céu, né? Tipo, extremos totais. Mas assim, que faz muita diferença quando você não só vê aquilo, mas que você, tipo, para refletir, sabe? Quando você fala, caramba, olha isso. Então, assim, eu gosto muito dessas coisas, porque te faz sair da sua zona de conforto, como você falou, né? Das suas perguntas que meio que faz a pessoa cortar o raciocínio dela, né? Tipo, ela tava indo para um lugar, e aí você corta aquilo, É, e, tipo, e faz a pessoa, tipo, pensar, né? Porque às vezes ela tá, tipo, tão no ritmo, assim, tipo, eu já sei que eu vou falar sobre isso, 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 aí depois você vai lá, tipo, dá uma voadora nela e fala, não, querida, você vai falar sim, de outra coisa agora. sim, isso é muito interessante, porque, pô, por exemplo, acho que no podcast, acho que acredita, né, nesse produto do podcast, por exemplo, você vai trazer sei lá, um eletricista, tá ligado? Sei lá, traz um eletricista para conversar no podcast, aí você pergunta pra ele, mas como que é arrumar um chuveiro? Tá ligado? Isso, pô, todo o eletricista sabe, né? Como responder isso. Uhum. Agora, sei lá, como você vê que as empresas tratam os eletricistas na questão da remuneração, por exemplo? Aí o cara ele já pode colocar coisas pessoais, sabe, na fala dele. Como que você vê, sei lá, o trampo independente de um eletricista? Você tem, por que você não abre, sei lá, um Instagram seu ali de trampo de eletricista, começa a fazer uma divulgação do seu trampo e começa por que você não sai? Como que você vê você sair dessa empresa que você está trabalhando para aí você seguir independente? Porque aí você coloca um adendo também nessa pergunta. Porque ninguém fez isso até hoje, sabe? Então você pode estar Uhum. fazendo isso. Como que você vê? Aí se o cara ele já sabe. Ele a questão de quem vai pro erro de um podcast é quem vai preparado, sabe? Vou responder isso não, filho. Dependendo do apresentador, você vai ter realmente que raciocinar coisas ali, sabe? Porque tem um público que quer assistir um negócio da hora, um negócio interessante. Algo para, refletir, sabe? Deixar pelo menos o celular ali enquanto tá lavando a louça, mas falar, pô, sabe, olhar assim tá ali lavando a louça, aí para com a bucha na mão no prato e olha assim para cima, caramba, esse cara aí perguntou um negócio legal, aí continua lavando a louça, sabe? Uhum. Isso que é interessante. Agora, falando um pouco do Papo 10, porque eu perguntei para Afonso, mas eu quero perguntar para você, porque eu acho que você também vai ter ótimas histórias sobre isso. Que eu quero saber, Ah. primeiro, né, como foi para você, para vocês, né? Mas conta a sua parte, a sua versão da história. Pensar em começar um podcast e quais foram assim os motivos que
que você pensou e falou assim, olha, eu acho que é legal começar com isso? Foi muito interessante, porque se eu tivesse na faculdade hoje, acredito que o podcast ele ou estariam níveis abaixo que ele está hoje, questão estrutural, questão de, de conteúdo, sabe? Uhum. Porque foi justamente por causa dessa questão da interrupção da faculdade. E aí você, né, você tá numa pandemia ali, na verdade, calma aí, interrupção da faculdade, que você estava já preparado, sabe, para iniciar o segundo ano dessa faculdade, o terceiro semestre, né? E aí ela interrompeu. A partir do momento que ela interrompe, pô, você ainda está em pandemia, sabe? Você está ali naquele, pô, o início desse ano aqui foi de muitas catástrofes, assim, em questão da pandemia. E aí você tá meio que sem o que fazer. Você tá com o projeto parado. Aí você começa a ficar meio inquieto, sabe? Meio com agonia. Pô, que eu posso estar fazendo aqui? Pô, minha faculdade eu não vou conseguir mais. Trampo, eu ainda estou sem um documento essencial para entrar no mercado de trabalho. Então, pô, vou ter que voltar com o papo 10. E o Inside foi muito interessante. Foi quando, por exemplo, aqui teve 3 episódios que a gente gravou, né? Na verdade, 3 que foram ao ar, né? Os 3 ali do meio, antes de entrar aqui mesmo no cenário que a gente está aqui agora. Que foi naquela mesa ali da sala, né? Aquela mesa cinza, não sei se você chegou a acompanhar, mas a gente fez 3 podcasts lá. E aí, foi a partir daquela mesa que a gente retornou ao podcast, que eu tive esse insight. A gente tava ali no início do ano, né? E eu tava, pô, fui usar o banheiro, aí saí do banheiro ali, aí eu falei, caramba, essa mesa aqui, foi na hora, foi engraçadíssimo, tanto que não sai da minha cabeça. Aí eu falei, caramba, o Papo 10 pode retornar nessa mesa aqui. Aí eu já liguei pro Afonso e eu falei, tô com uma proposta assim da gente retornar ao Papo 10. E nisso a gente já tinha o Instagram já. O Instagram já também estava parado. Ele tinha os conteúdos, bem diferentes do que a gente fazia. Tinha, tipo, eu abri o Instagram, eu lembro que era no trabalho da faculdade. Foi no final do ano passado. Foi um trabalho da faculdade que a gente foi entrevistar o pessoal no vagão do metrô, o pessoal ali nas estações de metrô, para pegar um levantamento deles em questão da pandemia, junto com a relação do transporte público. Então a gente fez um trabalho em relação a isso. Aproveitei, o Papo 10 está sem nada, criei um Instagram agora. Aí eu comecei a alimentar lá. Esse primeiro dia eu coloquei um storyzinho, por exemplo, 6 horas da manhã, que foi muito foi muito de manhã ali que a gente pegou esse trabalho, né? Para ir pro trabalho, no caso. E aí coloquei uma foto ali, 6 horas da manhã, da Estação Brás. Lotadaça, lotadaça. E aí a gente foi também. Aí a gente foi gravar o trabalho, né? Foi tipo uma entrevista mesmo, foi pelo Anchor, inclusive. E aí a gente entrevistou o pessoal. Lotado, tipo, numa situação da pandemia ali que tava no auge, né? E aí a gente fez o trabalho e depois, quando a gente acabou o trabalho, eu fiz um levantamento do dia, no caso, que era essa proposta no Instagram, no Papo 10 Instagram, que era a gente colocar notícias assim, botar o pé fora de... Quando a gente botasse o pé fora de casa, gravar alguma coisa, sabe? Reflexão, uma notícia, um acontecimento. Foi primeiro com base nisso, né? Da notícia, no caso desse trabalho que a gente fez na faculdade. Isso não tinha Afonso, não tinha nada, né? Só tinha eu ali com as minhas ideias mesmo. E aí, né? Isso antes, né, desse insight que eu falei, isso tudo do Papo 10 Instagram. Papo 10 YouTube, ele voltou quando, nessa questão da mesa voltando, né? Aí eu falei para Afonso, que a mesa, tal, ela é melhor que a do Flu. Eu até falei para ele, ó, essa mesa aqui é melhor que a do Flu, Afonso, você pode ter certeza. Pô, muito bonita, sabe? E aí a gente, marcou de
de fazer, né, o planejamento, os primeiros testes, assim. A gente tava fazendo o primeiro teste, a gente colocou nada no YouTube. Só que a gente fez, né? Pô, o primeiro dia a gente ficou até, se eu não me engano, das 2 horas da tarde até, mano, meia-noite, 1 hora da manhã ali, por ali. A gente gravou. Eu lembro que ia ser o Papo 10, meu, que nem os primórdios, sabe? Com temas, sabe? O primeiro tema ia ser BBB. O Big Brother Brasil tava no seu auge ali também, tava no hype. E a gente ia gravar, mas, né, gravar com uma essência do Papo 10, uma reflexão da hora pro público, sabe? De toda a estruturação do BBB, de todas as empresas que estão por trás, sabe? Falar do acontecimento do Lucas Penteado, da Carol Conká. E aí a gente gravou, só que a gente não conseguiu sincronizar, né? A gente conseguiu gravar era o de menos ali, que a gente conseguiu gravar, só que a gente não conseguiu sincronizar, fazer tudo a questão de edição, a gente era muito amador nessa questão, abaixo do amador, nem amador era. E aí a gente, pô, foi incapaz de fazer aquilo ali, ficamos até 1 hora da manhã tentando, vendo o vídeo, sabe? Pô, eu falei, caraca, meu, sério mesmo que eu não vou conseguir, meu, voltar com esse projeto. Pô, tô parado aqui, preciso voltar fazendo alguma coisa. E aí, pô, Afonso foi pra casa dele, fiquei também ali em casa encucado com aquela parada. Eu fiquei ainda, eu fiquei até 5 horas da manhã tentando sincronizar aquilo ali, tentando arranjar uma solução, só que não conseguia, tava incapacitado. E, meu, aí a mente começa a trabalhar. Quando você tá precisando de algo ali para conseguir sucesso em alguma produção sua, a sua mente começa a trabalhar, porque ela sabe que seu propósito está naquilo. Então você começa a ter ideias, você começa a pegar coisa que você tem na sua casa, fone de ouvido, microfone, pô, fone também, tudo, sabe? E aí você começa a juntar tudo numa coisa só e começa a testar. Tanto que, vamos lá, outro dia para as testes. Nessa aí, a gente foi testar e, meu, ficou um negócio melhor do que foi o primeiro teste. E aí a gente falou, pô, acho que isso, se eu não me engano, era na sexta, né? E aí a gente testou, conseguiu, sincronizar, só que, minha voz, a gente, né, gravou com um microfone num polo e o outro microfone no polo. Gravamos com 2 microfones, 2 faixas de áudio e uma de vídeo para sincronizar ali, né? Seguindo os mesmos direcionamentos de edição que a gente viu no vídeo lá, que a gente testou no primeiro dia de teste. E aí a gente testou, renderizou o vídeo, pô, meu, aí surgiu as opiniões, né? A gente fez o teste já também com o Cauê ali, já tava com a proposta dele entrar, e aí a gente surgiu, né, as opiniões. Eu quero postar. Na verdade, não, calma aí. Se eu não me engano, eu falei que, pô, a voz ficou meio recapitulando, calma aí. A gente fez 2 testes nesse dia. O primeiro teste ficou ruim demais e o segundo é o que a gente começou a ter, sabe? Aquela confusão de ideias, de discussões de postar ou não. Eu falei, pô, meu, não tá da hora, vamos pensar mais. Só que o Afonso já falou, não, esse aqui já tá bom, já dá pra postar. Se eu não me engano foi assim, mas também, whatever. Minha voz, ela ficou um pouco, sei lá, robótica, sabe, no final ali. Porque, como eu falei, um microfone tava num lado da mesa, outro tava do outro. Um tava dividindo para dois apresentadores e o meu ali tava, o meu, que é o que a gente grava hoje, tava ali só para mim. E aí a gente gravou, foi um expresso, né? No caso, foi ao ar, só que ele teve um retrospecto bom de visualização, de comentário. O pessoal falando, caramba, o Papo 10 voltou e tal. Só que, meu, ficou aquela insegurança. Pô, não tá da hora isso aqui, sabe? Tá com um áudio estranho. Tá com uma parada, não tá... Sabe, a gente veio do áudio. A gente fazer isso com áudio é meio até que estranho, sabe? Pra gente, que a gente veio do áudio.
e pelo menos o meu áudio, né, o áudio do Souza, tava meio zoado. Bom, passou, postamos esse vídeo aí, aguardamos ali tudo, o reconhecimento do pessoal. E aí a gente foi, né, passando o tempo, tanto que veio um fim de semana. Um fim de semana que eu tava ali no sofá ali aqui de casa, e aí minha mãe falou, ô Rafa, tem a mesa lá da laje, se você quiser tá usando ali, ela tá ali parada, meu, só tirar aquelas coisas ali de cima. Aí eu falei, caraca, laje? Aí eu comecei a associar, pô, não existe nenhum podcast na laje, meu. Não existe nenhum formato assim que eu vi de podcast na laje. Aí eu falei, vamos tacar marcha então. Tanto que a gente organizou um dia, todo mundo veio aqui de novo. E aí sim, gravamos. Eu não considero muito um podcast que a gente fazia na laje, né? Porque a essência podcast tá no que a gente tem hoje. Essa estrutura aqui com a mesa, com a cortina, sabe? Com o microfone no meio, cadeiras para convidado. Já tá uma questão de cenário mais legal de podcast. Só que, meu, ali foi sensacional. Todos os podcasts que a gente fez na laje foi sensacional. E aí foi nesse dia que a gente gravou o Expresso 2. Já na laje, já com um áudio melhorzinho, só que a questão de vídeo a gente não conseguiu melhorar, porque a gente tinha um fator muito que era contra o Papo 10, que era a chuva e o sol. Porque a gente começava ali à tarde, só que ia escurecendo. Na verdade, não. A gente gravava ali à tarde, o sol não estava muito, muito à vista, só que quando ele vinha muito à vista, assim, se colocava muito na imagem, a imagem começava a ficar escura. Então aí, também, quando a noite ia caindo também, aí ficava mais escuro ainda. Mas foi ao ar. Expresso 2 na laje, e aí a gente deu start na laje. E aí foi isso. Muito importante para mim, porque eu comecei a ver um negócio que eu tinha valor, assim, sabe? Pô, eu consigo fazer isso aqui, uma coisa em um nível bom, sabe? Eu consigo performar bem aqui nesse formato podcast. Achei meu âmbito de comunicação, de jornalismo, sabe? Pô, muito legal. E aí, meu, a gente gravou episódios ali na laje. Na laje ali foi que a gente deu start, que a gente trouxe os padrinhos, assim, meio que do Papo 10, ali no início, com o Cauã e o Rachincha ali, usando a Moca. Foram pessoas, né, que ajudaram muito a gente em questão de radar, questão de convidado. E, meu, ali foi muito bom. Só como eu falei, eu não considerava... Ali eu considerava, né, porque eu tava ali naquela vibe ali, sabe, de valor mesmo moral, de valor humano, valor profissional que eu me reconheci ali na laje. Só que agora o Souza de hoje não reconhece como um podcast, sabe? Reconhece como um formato ali muito mais... um formato dinâmico, sabe? Não consigo mensurar o que era aquilo. Mas se tivesse, sabe, se tivesse um microfone ali no meio, um para cada, aí sim, já colocava assim um formato mais de podcast. Ali eu acredito que era um vídeo, um vlog, talvez. Um vlog não. Um vlog, assim, talvez, uma roda de conversa. E aí, os momentos ali na live foi muito bom. E tanto que teve essa oportunidade de a gente montar um cenário agora, já com uma essência podcast, assim, na minha opinião. E foi muito interessante. Todo o processo, assim, de insights aí que eu te falei. Tanto da minha mãe falar que tinha uma mesa ali disponível pra gente gravar na laje, tanto eu, né, naquele início ali mesmo. Poxa, o Papo 10 retornou naquele momento que eu vi a mesa ali da sala de jantar. Aí eu comecei a falar pro Afonso. E aí teve a questão da laje, agora a gente já tá aqui. A gente nunca esperaria estar aqui num cenário assim, bonito, sabe? Com um quadro nosso. É muito interessante. Legal. Agora eu vou perguntar sobre histórias inusitadas que aconteceram enquanto vocês gravavam o Papo 10. Tem alguma história que você fala, caramba, que dia foi aquele? E, né, coisas inusitadas. E me conte
qual foi o Papo 10 que você mais gostou de gravar e o Papo 10 que você não menos gostou, mas assim, o que você achou que foi difícil para você engrenar ali no papo? Eita, mas eu sou muito ruim com essas perguntas assim, meu, de selecionar, sabe? Mas eu vou citar aí algo inusitado, meu. Caracas. Foi quando foi quando eu gravei o Papo 10 no meu aniversário, eu acredito. Dia 16 de abril, tava na mesa Gerações assim da minha vida, sabe? Uhum. Tava o Afonso, o Tasca e o Cauê. E ali foi um início de podcast muito bonito, sabe? Eu dei um discurso ali muito legal e foi muito especial para mim, porque tá louco, tipo, pô, gravar um podcast com pessoas ali amigas, sabe? Da minha vida naquele momento foi muito interessante. E também eu tava gravando um podcast que é o Yoshiro, né? O Tasca é meu amigo de infância, mas ele tava ali com o nome artístico Yoshiro. Eu falei que era muito legal também a gente tá gravando um podcast com ele e ele produzindo algo, sabe? Produzindo algo também, sendo um trapper, sabe? Uhum. Cantor, né? Músico no geral. Então foi muito especial. Aquele início ali me marcou muito. Eu lembro dele até hoje. O dia também foi sensacional. Não foi inusitado, né? Mas foi inusitado assim num lado mais tranquilo, sabe, de se falar. Uhum. Foi mais assim especial no caso. O inusitado foi o que o Afonso citou no podcast dele aí mesmo. Aquilo lá foi muito inusitado, porque aquilo aí foi muito engraçado. E o Papo 10 que eu mais gostei de gravar, pô, se eu falar um, os caras vão me matar, os outros 30 e poucos aí. É complicado. Mas é foda. Essa pergunta aí é complicada. É fogo Mas no eu acredito parquinho, que fogo no foi. parquinho. Mas o que eu saí mais de chocado, assim, boca aberta, foi com o Dominici. Dominici, tipo, é um cara que. O Léo Dominici, né? Foi o cara que. Meu, deixou. Ele falou ali outras realidades para mim, que ele falou que. Porque você teve um contato ali, né, mínimo com a Inglaterra, né? Que era o país que ele fez intercâmbio lá, que foi para fazer escola de inglês e tal. Então, meu, ele falou muita coisa de lá. Eu falei, caraca, fiquei muito boquiaberto com tudo que ele falou ali, porque era outra realidade, né? Essa questão de Uhum. realidade, quando eu vejo outras realidades, muitas vezes eu fico boquiaberto por um lado de surpresa, assim, ficar mal mesmo, assim, de realidades que são em nível, assim, de sobrevivência abaixo da minha, e eu fico boquiaberto também com realidades que, meu, tá em outra estação, sabe, de vida mesmo, sabe, de valores. Ali eu consegui enxergar, pô, muito interessante, sabe, nessa questão de, por exemplo, o ser humano ali, o inglês, ele tem um valor muito interessante para o sistema dele. Ele ser valorizado moralmente, profissionalmente e também ter a sua remuneração, né? O valor pelo seu trabalho, né? Tanto em dinheiro, tanto em evolução, sabe? Então, tudo muito encaixadinho ali. Então, meu, ele falou coisas ali muito interessantes. Dá para ver também que foi um cara de que tá em movimento a todo momento. Faz um negócio inusitado aqui no Brasil que eu nunca vi, que é um cara que é um professor de inglês, tem um Instagram, tem a empresa dele no Instagram dele. Então é muito interessante o que esse moleque, meu, faz, sabe? Toda hora tá acordando de manhã, mais um cara, né, que tá no Instagram ali, mas tá no Instagram produzindo. E a gente até conversou no programa dele, de ver, né, o Instagram desse jeito de produção, de propósito mesmo. Então ele tá toda hora ali
pô, amanheceu, já tá postando story, falando, ó, dia de trabalho, ajudando o pessoal também, colocando story. Ah, como que fala essa palavra que tá em inglês? Como que coloca essa palavra aqui na questão dessa frase? Então, tipo, ele tá ajudando, tá enxergando o Instagram dele como um negócio mesmo. E tá dando muito certo. Cara, muito, muito fera mesmo. E, meu, pra citar mais um, foi muito interessante o processo planejamento e chamar para o podcast o Zona Moca, né? Que é o Cauã e o Rachincha. Pô, o pré-podcast, o podcast em si, eu pós-podcast, foi muito intenso pelo lado deles, sabe? Foi muito interessante quando a gente chamou, tipo, uma das bancas, assim, de rap, o nome rap aqui na Moca, tá muito aliado ao Zona Moca. Então, pô, a gente trazer eles no 6º episódio do The Podcast é muito interessante, sabe? Então, foi um papo muito, muito cabeça também, muito de... Foi um papo diferente, né? Que a gente costuma trazer pessoas da nossa cidade aqui para a mesa. Eles foram pessoas já mais vividas, sabe? Pessoas já com calejadas, assim, da vida mesmo. Então, meu, deu aula também no podcast deles. O pós também foi muito interessante com o abastecimento de pessoas no radar que eles colocaram também pra gente. A edição do podcast também, que eles se prontificaram. Eu fiz a edição desse podcast junto com o Rachincha também. Foi muito interessante. E esse contato aí que segue até hoje, o Calman responde, curte nossas fotos lá no Instagram. É muito interessante. O podcast ele traz muitas pessoas especiais, assim, maravilhosas para convívio assim, com a gente, tanto socialmente, tanto ali pelo Instagram também. Verdade. E depois de você ter falado disso, eu queria só te agradecer, porque foi um papo incrível, de verdade. Eu tenho certeza de que qualquer um que ouvir esse episódio vai falar, caramba, que menino é esse? E podem deixar, que eu vou deixar o arroba dele, tá? Vocês vão ficar sabendo quem é. Vão ter como ir curiar e saber um pouco mais dos mistérios do Souza. Ah, e antes da gente terminar, eu até tava falando com o Afonso, né? No mesmo episódio lá da Nana Quilice, eu descobri seu nome, que eu achei que eu nunca ia descobrir, gente. Eu falei, mentira, que o nome dele é Rafael, gente. Eu falei, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E o mais engraçado é porque são dois Rafaels, né? Tipo, é o Afonso e o Souza. Tipo, a minha cabeça explodiu quando É que eu o tive Rafael aquela. o Rafael ele tá meio ofuscado, assim, porque o Souza ele veio. Tem muita gente, né, que sabe, que pensa, né, que meu nome é Souza, sabe, que me chama de Souza. Então o Rafael ficou muito ofuscado. Quem me chama de Rafael é até o que eu falei, questão de identidade, de gerações. Quem me chama de Rafael é o pessoal, né, que é verdadeiro, que tá comigo desde a infância, sabe? Desde ali da época de Armando Araújo, de minha família também, sabe? E o Souza ficou mais pro pessoal que veio de agora, sabe? Tanto que Uhum. o Rafael, eu libero assim o nome para quem sabe, para quem me chama de Souza, né? Mas para quem eu tenho uma consideração da hora. Então, por exemplo, o Afonso sabe que ele sabe, né, que eu me chamo Rafael. Ele me chama de Souza, né? Mas tem gente que não, tem gente que é só, sabe, fala que é Souza e tal. Só que agora o mistério foi por água abaixo, né? O pessoal vai assistir o Bloomcast aí. Exatamente. Não, mas é porque foi uma informação assim que eu falei, mentira, gente, eu não tô acreditando nisso. Porque, sei lá, eu achei que era qualquer outro nome. Porque eu, né, imaginei que Souza era sobrenome, mas, né? Rafael, eu falei, caramba, que destino é esse, né? Que une dois Rafaels para fazer um projeto. Mas muito legal, muito legal. Mas é isso, então eu queria te agradecer por você ter aceitado estar aqui. Muito obrigada mesmo. Te agradeço porque você é uma pessoa que tá sempre por aí, né? Eu chamo ele de Mestre Yoda. Ele tem sempre as melhores reflexões, sempre vê o que eu acho que é um super problema. Ele me manda um áudio falando várias coisas e eu falo, ai, verdade, né? Tudo que eu não pensei, ele pensou. Então é isso, Souza. Queria te agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa.
Pô, eu gostaria de agradecer, meu. Tô aqui numa nostalgia que você não tá ligado, velho. Ó, tô o número assim passando, sabe? Hospedar, conectando, sabe? Yasmin Frazão da Silva, Souza, o convidado Souza. Souza que ficou muitas vezes, né, na parte de cima, no lugar do seu nome ali. Eu tava ali como hospedar ali embaixo, conectando. Muito interessante esse sentimento de nostalgia que a gente tem. E a gente sempre apoiar da onde a gente veio. Isso é crucial na vida. E também no que a gente produz, sempre a gente pensar de onde a gente veio, sabe? E apoiar o Bloomcast que está começando, mas eu queria ressaltar, o primeiro episódio foi muito bom. Eu não conhecia a Thalita, só que eu conheci por meio ela do podcast lá, do primeiro Bloomcast. E, meu, muito interessante. Não tinha outra pessoa melhor para você estrear o Bloomcast. Essa questão do ineditismo, né? Que a gente sempre fala, questão inédita. Então, sempre é muito bom a gente colocar os primeiros convidados certeiros, sabe? Para abalar estruturas. E aí, eu gostaria só de falar para o pessoal, quem não acompanha lá o nosso trabalho, Papo 10 Podcast Oficial no YouTube e @Papo 10 Podcast, Papo 10, o número mesmo, o 10 Podcast, no Instagram. E é isso. Muito sucesso para o Bloomcast. Também sigam, se inscrevam aí no Bloomcast, também no Instagram, que eu tô falando aí para Yasmin para limitar de conteúdo lá no Instagram. Né, Yasmin? Exatamente. Só um puxão de orelha assim positivo, porque tem muito a crescer. É muito bom a estrutura, muito bom a apresentadora e os convidados também. O planejamento, né, do Bloomcast, tanto no nome, tanto no propósito dele, é muito interessante. Então, sempre tem que ter conteúdo aí pro pessoal que escuta você aqui pelo Bloomcast. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado de novo aí, Yasmin, pelo papo. Então é isso, gente. Quero agradecer você que foi guerreiro de ter ficado até aqui. E é isso aí. Vou colocar todas as redes do Papo 10, do Souza aqui embaixo. Então, se você quiser saber deles, vai estar aqui embaixo. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo Bloomcast. Tchau, tchau.